Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar respondendo ao José Roberto Leopoldo, né? Irmão Adolfo, na minha opinião, os nomes deveriam ser mantidos originais, mas poderia ter nas Bíblias os nomes equivalentes com notas de rodapé. Tipo, essa pergunta é uma pergunta interessante. Por que os nomes não foram mantidos na Bíblia, né? Por que os nomes originais em hebraico não foram mantidos? E eu vou responder isso. Então, primeiro eu peço que você se inscreva nesse canal. Segundo, eu peço que você olhe na descrição desse vídeo, você vai encontrar o meu curso de grego e também encontrará um bacharel em teologia, beleza? Também não se esquece de se tornar membro. Vamos ao vídeo aqui. Então, José Roberto Leopoldo, é assim, é muito fácil, entenda o seguinte, é muito fácil para nós hoje, no século XXI, falar assim, não, eu acho que tinha que ser mantido todos os nomes. É muito fácil. É muito fácil o cara chegar, gravar um vídeo e falar, olha, porque o nome Jesus do latim tá errado, porque isso, porque aquilo, e não sei o que. É fácil. Só que nós temos que lembrar uma coisa muito importante, uma coisa que não deve ser esquecida. Os livros só passaram a ser escritos dessa forma aqui depois da imprensa de Gutenberg. Hoje nós temos a internet, nós podemos buscar as coisas, a informação muito fácil. Quando você volta, por exemplo, vamos pegar aqui, do hebraico para o grego, lá no Egito, imagine-se lá no Egito, no 200, 300 anos antes de Cristo, que você não tinha um dicionário de grego hebraico, claro, assim, poderia existir, mas não era completo igual que nós temos hoje. É um dicionário com 800 páginas, todas as palavras bonitinhas, catalogadas, analisadas e reconferidas. Não existiam algo desse gênero. Então, imagine, como é que você traduz algo de uma língua para outra no tranco, no barranco, na força, na coragem, na cara e na coragem. Então, o que acontece? Aí tem nego que vem criticar a Septuaginta, porque isso... Mas, meu amigo, o trabalho que foi feito na época era o que dava para ser feito. Não existia um método, entendam isso, historicamente falando, não existia um método de tradução. Então eles traduziam conforme era necessário. Conforme era necessário. Então, tinha lá um rabino, ele ia traduzir a Bíblia do hebraico para o grego de maneira literal. Só que quando isso passava para outro rabino, em outro livro, em outro contexto, ele ia traduzir de forma mais interpretativa. E assim vai. E eles não tinham tudo desenhadinho, bonitinho, igual nós temos hoje, metodologicamente. Nota de rodapé em Bíblia, cara, você não ia pegar um papiro gigante ou um pergaminho e ficar colocando nota de rodapé em pergaminho. Você ia colocar o texto bíblico traduzido lá e pronto. Então o que acontece? Hoje, no século XXI, com metodologia, com dicionário a rodo, com computador, é fácil a gente julgar, é fácil a gente falar que deveria ser mantido. E outro detalhe, quando o cara ele traduzia a Bíblia, vamos supor, do hebraico para o grego, olha que louco, velho, olha que louco. Como é que o cara traduzia o Shin? O Shin. O Shin. O Shin. Como é que ele traduziu o Shin? Como é que ele ia colocar o Shin? Se no grego você não tem esse som de o sigma, que é a letra que mais se aproxima, ela tem som de sapo, surra, so. Como é que faz? Como é que faz? Você mantém? Não dá para manter. Mesmo mantendo de maneira mais literal, a pronúncia vai ficar difícil. Segundo detalhe, por exemplo, Yeshua no hebraico, Yeshua ou Yehoshua, isso soa feminino no grego. Então não faz sentido para você colocar esse nome, transliterar ele para o grego, sendo que ele é um nome masculino e ele vai ser entendido como um nome feminino. Então, se o seu público é grego, você vai fazer o quê? Você vai adaptar esse nome para que ele soe como masculino. E aí surge a terminação os, onde era alfa, onde era para ser alfa. E aí o que acontece? Se torna Jesus.
Você não tem Shin, você não tem o alfa, a terminação que soa em alfa, né? Tipo Yeshua, né? Ou Yehoshua, que soa como A, soa como feminino. E no grego o alfa, uma terminação terminada em alfa, soa como um nome feminino. Então é melhor colocar um os, Jesus, né? Então você não vai fazer, não tem, o grego não ia pronunciar Yehoshua, ele não conseguiria, ele pronunciaria Yehoshua, mas o sua seria um nome, sei lá, feminino, então eles colocam a terminação Yehosus. Só que Yehosus para Josué, peraí, Jesus. Eles cortaram, simplificou e pronto, e ficou assim. Foi assim que um judeu do século 2, 3 anos antes de Cristo, século 2 ou 3, no 200, 300 antes de Cristo, preferiu traduzir o nome Yehoshua e o nome Yeshua para o grego, que é Josué. Foi assim que eles preferiram. Por quê? Porque foi a maneira mais fácil para que o leitor grego pudesse, o leitor da Septuaginta pudesse. Lembrando que o cara que ia ler a Septuaginta, normalmente ele não sabia hebraico. E se ele soubesse hebraico, ele leria a Septuaginta, mas leria também o texto grego. Então, é complicado, cara. Quando a gente volta, quando a gente se coloca na posição deles em que o papel era caro, em que a mão de obra para copiar um documento era caro, que era trabalhoso, que você não tinha um léxico, que você não tinha regras, que você não tinha uma abordagem metodológica clara, seja de tradução ou de transliteração, né? A prática do conhecimento era completamente diferente. Então, acontece isso. Então, para nós hoje, José, é fácil falar assim, não, os nomes têm que ser mantidos. Para nós é fácil. É fácil. Vou dizer para você que até concordaria com isso. Só que quando a gente volta para o contexto histórico, a gente volta lá para o passado, a gente percebe que não é assim. A gente percebe que as coisas não funcionam como a gente quer. Então, você querer que tudo seja transliterado bonitinho, isso e aquilo, é cometer um anacronismo. É desrespeitar o trabalho feito pelos tradutores antes da gente. Então, quando a gente pega lá os nomes que passaram do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, sem muitas regras, é porque essas regras de transliteração não existiam. Até o próprio sistema de transliterar, tipo assim, era livre. Cada tradutor, cada pessoa que se propusesse a traduzir, colocava de um jeito. Porque você não existia uma mentalidade de padronização, né? Até com a própria Vulgata de São Jerônimo, por exemplo, foi tentado manter um padrão, mas eles não conseguiram, né? Nós temos várias versões da Vulgata e percebe-se que não conseguiu se manter um padrão de tradução dentro da Vulgata. Então, assim, a gente menciona a Vulgata de São Jerônimo, mas você hoje tem a Vulgata Clementina, você tem uma Vulgata crítica, que é essa de capa verde da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Cadê minha Vulgata? Tá ali do lado da Bíblia bege ali, entendeu? Então, assim, não tem dessa, não existia um controle, não existia um poder universal, uma editora universal que controlasse a questão de nomes, a questão de tradução. Então eu acho que isso muitas vezes é esquecido quando vai se comentar sobre essa questão bíblica, né? Até alguém comentou aqui, tem gente que acha que a Bíblia ela sempre foi pronta do jeito que ela se encontra. Não. Às vezes a pessoa lá na sinagoga dela tinha lá o livro de Gênesis, mas não tinha o livro de Reis, por exemplo. Isso aí poderia acontecer. Na sinagoga ela tinha lá Isaías, o profeta Isaías, mas talvez faltasse Daniel. Poderia acontecer. Né? Entende? Por quê? Porque os livros eles eram guardados em rolos. Então, aí já vou entrar numa outra questão de cânon e tal. E a gente só tem a Bíblia hoje como a gente tem por causa da imprensa de Gutenberg, por causa da criação do papel. Não existia papel, não existia imprensa. Então, não dava para você fazer 1000 cópias de uma Bíblia. Não dava para você fazer 1000 cópias de um dicionário. Não dava para você fazer 10.000 cópias de tudo. Entendeu? Era tudo muito dispendioso. Sempre muito dispendioso. Então, assim, aí quando você vê um maluco hoje no século XXI falando, olha, porque um nome isso significa aquilo. Peraí, como é que foi na história? Ah, porque na história adulterou, são todos filhos de Roma. Véi, quando o cara vem com esse discursinho, bicho, é pra correr, cara. É pra correr. Por quê?
Porque o cara, ele tá querendo que você ignore a história para ficar com a ignorância dele. E meu irmão, a gente tem que tomar cuidado com os ignorantes. Os ignorantes, eles são muito perigosos. Eles são muito perigosos. Você tem que ir para a história, parar e pensar assim, não, pera um pouquinho. Por que o nome, vamos lá, João é João? Por que ele não permaneceu Johannes? Por que Moisés é Moisés e não Moshe? O que aconteceu ao longo da história? Como é que todas as traduções bíblicas ao longo da história o fizeram? Como é que os tradutores o fizeram? Aí chega um maluco no século XXI e fala que Moisés está errado. Que Moisés está errado? Vai dizer que o nome sei lá, mano, vamos pegar aqui, Judas, é um nome pagão e tal, porque não é assim no hebraico, entendeu? Porque o verdadeiro nome do profeta Ezequiel não é Ezequiel, é outra forma, é a forma, entendeu? Se o cara se esquece de olhar ao longo da história, me lembro muito bem de um vídeo que eu assisti de um cara falando que a expressão Eli lama sabachthani tinha que ser tirada da Bíblia. Quando eu vi aquilo, eu falei, bicho, tem que bater nesse cara. Por quê? O cara, ele traduziu a Bíblia, ele pegou o termo Eli lama sabachthani do grego, falou assim, ó, é assim que está no texto bíblico. Mas isso aqui é uma citação do Salmo 22. Ele foi no Salmo 22 diretamente no hebraico. Só que o cara, ele simplesmente se esqueceu, o desgraçado da anta se esqueceu de que Jesus ele estava pronunciando em aramaico, então ele não estava citando do texto hebraico, ele estava citando o texto aramaico. E quando você pega, por exemplo, como o grego transliterou do aramaico, faz muito sentido. Faz sentido, porque Jesus ele estava citando o Salmo 22 do aramaico e não do hebraico. Então quando você começa a falar as coisas na internet porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, e você não vai na história, você não conhece a história daquele, sei lá, daquele nome, a história daquela passagem, qual era a língua fonte, qual é a citação fonte, qual que é a estrutura disso, qual que é a estrutura daquilo, e sai falando um monte de coisa na internet, você está cometendo um erro e levando outras pessoas a cometerem erros. Então eu vejo que muitas pessoas elas têm a liberdade de falar o que elas quiserem na internet, mas elas vão ser cobradas de Deus por isso. Imagine, pense comigo, o vídeo de um cidadão desse tem mais de 100 mil visualizações. Um vídeo desse falando que Eli lama sabachthani tem que ser retirado da Bíblia porque o texto está certo. Mas a ignorância dele é tão grande. E agora imagine quantas pessoas riscaram das suas Bíblias Eli lama sabachthani porque o cara disse que estava errado. Porque confia no trabalho desse cara. Entendeu? Então é complicado. É perigoso. E aí eu volto para a questão dos nomes. Ao longo da história, os tradutores eles não tinham um padrão, não existe um padrão para transliterar nome, não existe um padrão para traduzir nome, não existe uma regra que padronize as questões. Não existe. Até hoje não existe uma regra que padronize. Você tem que adaptar. Por exemplo, nós no Brasil falamos Jesus. Como é que o inglês fala? Jesus. Ou Jesus. É diferente a pronúncia. É escrito em latim, é escrito com letras latinas do mesmo jeito, mas pronunciamos diferente. E isso é normal em qualquer língua. Né? Porque, vamos lá, já que o cara sabe tanto sobre o nome de Yeshua, né? Ou não, porque o nome Jesus é uma adulteração e tal. Beleza. Aí você pergunta para essa pessoa, me explica por que a gente escreve buito e a gente fala muito. Me explica. Por que acontece isso? Se o cara não souber explicar uma palavra tão simples, mano, se você não consegue explicar por que o muito tem um N aqui, e você quer vir falar do nome de Jesus, né? Me explica por que a palavra pneu a gente pronuncia um I onde não tem. Pede pro cara explicar isso. Se o cara não souber explicar, tá vendo? Você não sabe explicar. Por que um pneu tem um I? Por que o muito tem um N? Se você não sabe explicar questões básicas da língua que você fala, como é que você quer vir falar de hebraico, de grego, de que o nome foi adulterado,
Entendeu? Porque estamos falando de questões linguísticas aqui. Não é nem de teologia, é de questões linguísticas. E aqui quem vos fala não é nem um linguista, é só um cara que se interessa por tradução bíblica, um cara que estuda grego bíblico porque é interessante e convida as outras pessoas a estudarem. Acabei adentrando a linguística, mas eu sou formado em história. Eu sou formado em teologia, eu sou professor de exegese. Entendeu? Então, assim, eu sou um cara que procuro trazer informação para vocês, fortalecer vocês. Entende? E assim, a minha ideia é essa. Entende? Então, assim, não sou nem linguista, mas eu sei que para falar de questões de língua, você precisa ler livros sobre o assunto, artigos sobre o assunto. E aí o cara pega e vai dizer, não, mas porque Deus me revelou que o nome de Jesus não é Yeshua, não é Yehoshua, é Yahshua. Mano, aí você fala, quantas gramáticas tem escritas? Quantas gramáticas tem escritas ao longo de 2000 anos que esse cara vai ter que refutar? Ao longo de 2000 anos. Quantas gramáticas existem? Já existiam. Então, é isso. Aí quando o cara vai ver, você vai ver o vídeo do cara, o cara tá postando vídeo do Simpsons. O cara tá postando vídeo do Simpsons, o cara tá se baseando em vídeo do Simpsons, o cara vai estar se baseando em analfabetismo funcional, porque ele não conhece, vai estar cometendo anacronismo, citando o hebraico moderno para querer confirmar algo do hebraico antigo. Aí você olha para um cara desse e fala, mano, é loucura, velho, é loucura, entendeu? Então é isso. Essas questões. Então por que os nomes foram, transliterados, foram adaptados? Porque era necessário. Simplesmente isso. Esse é o segredo. Porque era necessário, irmão. Não é porque eu quis, porque você quis ou porque alguém quis. Não, porque foi o que aconteceu. É o que aconteceu e ponto. E não precisa mudar, não precisa ficar dando explicação. E assim vai. Já que você chegou neste momento do vídeo, peço que você se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal para a gente continuar produzindo o nosso trabalho. Também na descrição dos vídeos aqui você encontrará meu curso de grego e crítica textual. É o primeiro link na descrição. Também encontrará um bacharel em teologia. E se você simplesmente gosta do meu trabalho e... não, só quero te ajudar, Adolfo. Então, na descrição do vídeo você encontra o meu telefone para que você possa fazer uma doação via Pix, né? O número de telefone meu é o meu Pix. Então, muito obrigado por tudo. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.